Olá, boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, vou trazer uma palavra aqui para nossa edificação. Espero que essa palavra alcance meus irmãos aí que estão atentos à palavra de Deus. Eu vou ler um texto aqui que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Mas antes eu vou pedir vou fazer uma oração pedindo ao Senhor que Ele me dirija nesse ensinamento, me dê compreensão desse estudo para poder transmitir esse estudo, tá? Querido Deus, eterno Pai, Senhor, me coloca agora diante da Tua presença, neste momento, para poder ser um instrumento em Tuas mãos, Senhor, santificado, Senhor, para que o Senhor, Pai, me use, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, para poder transmitir a Tua palavra, Senhor. Fale na minha boca, Senhor, fale no meu espírito, fale através da minha boca aos meus irmãos que estão ouvindo a Tua palavra, Pai. Que essa palavra venha chegar, Pai, para edificar a fé dos irmãos, fortalecer a fé deles, exortando, Pai, dando ânimo a cada irmão meus que tem feito a Tua obra, Pai. Que eu te peço, em nome de Jesus, fica comigo e também repreende toda a força do mal que venha tentar atrapalhar a Tua obra, Pai, amado Senhor. Coloca um obstáculo, Pai, amado Senhor, entre mim e a impiedade que existe nesse mundo. É que eu te peço, em nome de Jesus, para agora o Teu nome. Amém. Bem, irmãos, Atos 13. A missão de Barnabé e Saulo. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Nige, Lúcio e Cirene. Manaé, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Então o Espírito Santo falou para separar Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então o Espírito chamou Barnabé e Saulo para a obra. Então você, nós somos chamados para a obra do Senhor, para evangelizar, discipular, para fazer a obra de Deus. Então vamos lá. Assim, depois de jejuar e orar, e puseram as mãos, eu enviava. Então, Barnabé e Saulo foram enviados pela igreja, depois do Espírito Santo ter chamado Barnabé e Saulo, separados. Assim, depois de jejuar e orar, e puseram-lhe as mãos, e o enviaram. Versículo 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Salência, e dali navegaram para Chipre. Então, foi separado para quê? Para fazer a obra de Deus. Missões, evangelismo, fazer a obra. Expandir o reino de Deus aqui na terra. Assim como nós somos chamados para serem representantes do reino aqui, espalhar o reino de Deus aqui na terra. Ser o sal da terra, a luz do mundo. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus na sinagoga judaica. João estava com eles como auxiliar, que fala João Marcos. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus. Então ali encontraram um judeu Bar Jesus na ilha de Pafos, que praticava magia e era falso profeta. Então esse judeu chamado Bar Jesus, o nome dele é Bar Jesus, o nome desse judeu aqui, ele praticava o quê? Magia e era falso profeta. Então magia, irmão, é macumbeiro, tá? Feiticeiro, tá jogando praga nos outros aí, e o objetivo do feiticeiro é atrapalhar a obra de Deus, tá? Então toma cuidado com o feiticeiro, viu? Feiticeiro que fica falando mal de você, falando que você fala besteira, que só fala besteira, isso é feitiçaria, viu? Esse macumbeiro aí, viu? Uma coisa não se arrepender, ele vai queimar no fogo, viu? Falando que Deus separa a gente para fazer a obra de Deus, se for com besteira, ele vai queimar no fogo esse macumbeiro aí, viu? Se não se arrepender, seu macumbeiro, pinguinha. Chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Falso profeta, se é falso profecia, falando que besteira. Vai queimar no fogo, viu, pinguinha, se não se arrepender, seu pinguinha. Ele era assessor do Procônsul, Sérgio Paulo. O Procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé. Então veja bem, esse feiticeiro aqui, o Bar Jesus, o pinguinha, praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do Procônsul Sérgio Paulo. Ele é assessor, esse feiticeiro aqui, esse pinguinha. Fala que o próprio Deus fala besteira. O Procônsul, pinguinha, deve ter no coração do ímpio pra você ver. Tem prostituição, tem adultério, tem fornicação, tem pinguinha.
Está lá em Mateus capítulo 15. Jesus falou isso aqui no coração do Pinguinha. Produção do teste, só tem isso. É por isso que só fala besteira. E esse Pinguinha aí, que fica besteira, ele vai dar conta da palavra do trono branco lá, viu, Pinguinha? Vai ser julgado pelas palavras, viu, Pinguinha? Mostrar que o Pinguinha falando que eu creio como besteira. Vou falar o que aconteceu com o Pinguinha lá, com as palavras do Pinguinha aí. Ó, Deus não vai perdoar não, viu? Se não se arrepender. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: os entendo, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram. Sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso. Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-no eles, são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos caíram no buraco. Então, o Pinguinha é um cego que está guiando outro cego. Então, o Pinguinha fala para o outro cego que o crente está falando besteira. Então, o Pinguinha é um cego que fala para o outro cego que a gente está falando besteira. Tá? Então, tá aqui. Disseram eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, se o Pinguinha dizer para outro cego, se o Pinguinha que é um cego dizer para outro cego que eu estou falando besteira, tanto o Pinguinha como o cego que está ouvindo o Pinguinha, os dois cegos vão para o buraco. Então, se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então, o Pinguinha é um cego, é autossuficiente, se apoia no próprio entendimento e diz para outro cego que é autossuficiente, que eu estou falando besteira. Então Pedro pediu-lhe, explica-nos a parábola. Será que você ainda não consegue entender? Perguntou Jesus. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Então, quer dizer, então todos os alimentos são puros. Então comer carne de porco é puro, você come é expelido. Então Jesus falou que todos os alimentos são puros. Então está aqui. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Então, na boca do Pinguinha, do impuro, olha o que tem na boca do impuro, do Pinguinha, que foi justificado. Pois do coração saem os maus pensamentos. Então, isso aqui tem no coração do Pinguinha. Maus pensamentos, homicídios, que mata com a boca, né? Homicídios, os adultérios, todo adultério está no coração do Pinguinha. Adultério, imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. Então, isso torna impuro. Tem no coração do Pinguinha, do impuro. E Jesus falou que esse Pinguinha aí, está falando que a gente fala besteira, ele vai dar conta das palavras dele. Ele é inocente não. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Considere uma árvore boa, dá fruto bom. E uma árvore ruim, dá fruto ruim. Então o Pinguinha tem o que no coração? Tem roubo, tem blasfêmia, tem fornicação, tem adultério. Tem maus pensamentos. Considere uma fruta boa, dá fruto bom. E uma árvore ruim, dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras. Tem raça de víboras por quê? Porque a víbora mata com a boca, né? Então o Pinguinha, ele quer destruir as pessoas com a boca, tem veneno na boca, né? Tem prostituição, tem roubo, tem maus pensamentos, tem homicídio, tem adultério, tem fornicação, como ele é em Mateus capítulo 15. Então tá aqui, raça de víbora, veneno de víbora na boca aí. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Como que você, Pinguinha, como que você é mau para dizer coisa boa? Você vai falar blasfêmia, Pinguinha. Coração duro. Raça de vida, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então o Pinguinha está com cheio de ódio no coração, ele vai falar que você e eu que está pegando uma jeta com besteira. Então o Pinguinha vai falar, como que o Pinguinha pode falar coisa boa se ele está cheio de maldade no coração? Porque a boca fala do coração está cheio. Tá? Entendeu porque o Pinguinha fala que ele está com besteira? O Pinguinha que é um cego, fala, pô, o cego está ouvindo Pinguinha e os dois vão para o buraco por causa disso aí.
Então, Pinguinha é isso aí, tá? Então, raça de bebês, como podem vocês que são mal dizer coisas boas, pois da boca fala do que está cheio o coração. O mau pensamento, homicídios, adultérios, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhe digo, ó, é justo com isso aqui, essa advertência, viu? Mas eu lhes digo que no dia do juízo, no dia do trono branco, no dia da condenação, quando o Pinguinha estiver lá, não se arrepender de no trono branco, Pinguinha, olha aqui o que vai acontecer com você, Pinguinha. Fala que não tá falando besteira. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil, viu, Pinguinha? Tá falando besteira? Vai dar conta de sua palavra inútil aí, viu, Pinguinha? Uma besteira? De toda palavra inútil que tiverem falado, tá? Tu vai dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, viu, Pinguinha? Se arrepende seu pecado aí, viu, Pinguinha? Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Uma palavra inútil que você vai ser condenado. Então o Lima aqui foi uma besteira. Vieram por toda a ilha até chegar a Patmos, que é o versículo 7. Ele era assessor do procônsul, Sérgio Paulo, o procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo. Então o procônsul, homem culto, mandou chamar o Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra. Aí o Pinguinha, cheio de cachaça no coração, no intestino, começou a falar besteira. Aqui, mas o Pinguinha se deu mal, o feiticeiro. Maldição, né? Contra Jacó não vale encantamento nem a diversão. Números 23. Então o falso profeta, que foi trazendo falsa mensagem, tá? Então eu queria desviar o procônsul de ouvir a verdade. Então o Pinguinha, tome cuidado, viu? O Pinguinha vai você ministrando a palavra, ministrando, e vai sendo falando mal de você, viu? É feiticeiro esse Pinguinha aí. Feiticeiro. Vai queimar no fogo. Os feiticeiros vai queimar no fogo. Então lá em Apocalipse capítulo 15, viu? Feiticeiro vai queimar no fogo. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 a 10, fala que os feiticeiros vai queimar no fogo, viu? Ele era assessor do procônsul, Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, homem inteligente, homem prudente, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Então o procônsul, homem inteligente, prudente, queria ouvir a palavra de Deus. Né, a palavra que nós pegamos aqui. O Pinguinha começou a falar que o Barnabé e o Saulo estavam besteira. Entendeu? O Pinguinha que só tem cachaça no coração, adultério, fornicação e roubo, que me pediu o procônsul de ouvir a palavra de Deus da boca de Barnabé e Saulo. O feiticeiro aqui, Pinguinha. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome. Então veja bem, o nome dele é Bar Jesus, né? Quer dizer, Bar Jesus, não é o significado dele, é Elimas, o mágico, é um feiticeiro. Elimas, o mágico. Esse é o significado do seu nome. Opôs-se a Barnabé e Saulo, que o homem procônsul, homem prudente, homem inteligente, homem sábio, chamou Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra. Aí o Pinguinha se opôs a Barnabé e Saulo, dizendo que Barnabé e Saulo estavam falando besteira, que Barnabé e Saulo era doido da cabeça, que não valia a pena ouvir a palavra de Deus da boca de Barnabé e Saulo, que Barnabé e Saulo só falavam besteira. Então o Pinguinha chegou para o procônsul, que queria ouvir a palavra de Deus, que é homem inteligente, homem culto, homem esperto, queria ouvir a palavra de Deus. Aí o Pinguinha chegou para o procônsul, não dá ouvido para esses homens aqui não, que é o Barnabé e Saulo, que ele só fala besteira, tá? Então não dá ouvido para ele, só fala besteira. O Pinguinha falou isso pro procônsul. Vamos ver aqui. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar a fé ao procônsul. Então desviar a fé do procônsul como? Dizendo que Paulo e Barnabé só falavam besteira, só abria a boca para falar besteira. Esse que o Pinguinha estava falando. Então veja bem, então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas, o mágico, e disse: filho do que? Chamou esse feiticeiro, filho do que? Filho do inimigo, ou seja, filho do diabo. Então chamou o Pinguinha de filho do diabo, porque o filho do diabo é um praticante da palavra, um praticante do pecado. O filho do diabo, o Pinguinha, o Limes aqui, é o filho do diabo porque ele via na prática do pecado. Então ele bebia de forma descarada, se postia de forma descarada e não se arrependia do pecado dele. Então ele é um filho do diabo. Então tem o filho de Deus e o filho do diabo. Então o Pinguinha aqui, o feiticeiro, é o filho do diabo. Então aqui, filho do diabo. Então o Paulo olhou firmemente para o Pinguinha, para o feiticeiro, né, que estava atrapalhando a obra de Deus, falando que o Barnabé só falava besteira, que desviando a fé do procônsul.
do diabo. Filho do diabo. Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Então o Pinguinha é inimigo de tudo, é um filho do diabo e é inimigo de tudo que é justo. Né, Pinguinha? Você está cheio de toda espécie de engano, que é o coração dele, do coração do Pinguinha tem que ter roubo, ter assassinato, como vimos lá em Mateus capítulo 15. E a boca fala do que o coração está cheio, em Mateus capítulo 12. Aqui, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Então do Pinguinha vai sair do coração isso, veneno de víbora. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Quando vai parar, Pinguinha, de perverter os retos caminhos do Senhor? Quando a gente fala que estava uma besteira? Quando, Pinguinha? Sabe agora que a mão do Senhor está contra você. Então a mão do Senhor está pesando contra você, viu, Pinguinha? Você está trabalhando para Deus, Pinguinha? A mão de Deus vai pesar sobre você, viu, Pinguinha? O meu conselho é você parar de perverter os outros caminhos do Senhor, viu, Pinguinha? Fala que está falando besteira, senão a mão do Senhor vai pesar contra você. Aqui, sabe agora que a mão do Senhor está contra você. Você fica atrapalhando a Deus, a mão do Senhor vai vir contra você. Então pare de perverter os restos do caminho do Senhor, não está falando besteira, Pinguinha. Sabe agora que a mão do Senhor está contra você. E você ficará cego, ó, Pinguinha, ó. Está falando aqui, e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante alguns dias. Então você fica atrapalhando a obra de Deus, Deus vai entrar com providência aí, Pinguinha. Mentalmente vieram sobre ele névoas e escuridão, e ele tateando procurava quem o guiasse pela mão. Aí o Pinguinha ficou cego e ficou procurando alguém que guiasse pela mão, feiticeiro. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. De pouco o Pinguinha ser do caminho, o Senhor. Então, o que pode acontecer é que Deus vai tirar o Pinguinha do caminho para nós podermos fazer algo. Porque o Pinguinha é pé tropeço, né? Que é trabalho a obra de Deus, quando está falando besteira, atrapalhando a obra de Deus, né? Então, você está lutando, não luta contra Deus não, viu, Pinguinha? Você pode lutar mas não luta contra Deus não. Forte abraço, uma boa noite, palavra do Senhor, tá bom? Estou orando, agradecendo ao Senhor Deus, essa palavra que o Senhor nos deu aí, né? E pedir para Deus converter o Pinguinha também, né? Que o Pinguinha queime o fogo, né? Que Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor me deu, Atos capítulo 13, para me dar prudência, para poder pegar a tua palavra, sabedoria, para amado Senhor, pegar a tua sobre que a pregação me avançar o reino de Deus aqui na terra, Senhor, ganhar almas para o terreno. E eu peço também, Senhor, perdoa o Pinguinha, perdoa o feiticeiro que está trabalhando tua obra, Senhor, converte o Pinguinha que está falando a ignorância, ele não sabe o que está falando, às vezes toma uma cachaça, e quando ele toma cachaça, fala que ele está falando besteira, então perdoa o Pinguinha. Nós também não prestava com ele também, a gente ruim com ele também, a gente não prestava também, o Senhor nos converteu. Ninguém é bom, pai, todo mundo está deixando a condição eterna, ninguém é bom, todo mundo é ruim. O Senhor nos chamou, alguém orou por gente, pregou pra gente, nós viemos, e nós demos trabalho para a cidade também, está para a obra de Deus também, o Senhor teve misericórdia dele. Então eu peço também, tenha misericórdia de Pinguinha, não considere as palavras dele, está falando com ignorância, perdoa ele e a família dele, e todos que estão com besteira aqui, pai, são ignorantes, não sabem o que está falando, perdoa eles, tá, pai? Perdoa eles e dá chance para eles também se arrepender, tá, pai, amado? Converte eles, quebrando o coração deles, muda o coração deles, transforma o coração deles, para eles não pensar que essas palavras são loucuras, tá? Eu peço abençoar o Pinguinha, convertendo ele, libertando ele da ignorância e todos os outros que se levantam com a tua obra, porque o objetivo da palavra não é amaldiçoar ninguém, não é trazer ajuda para ninguém, o objetivo da palavra é levar salvação, conversando as pessoas. Então eu peço perdoa o Pinguinha, perdoa todos os demais que têm se levantado contra a sua obra, que têm falado que não estão falando besteira, que só não sabem falar besteira, e na verdade estamos abrindo a boca para salvar almas, para ganhar almas para o terreno. Então perdoa todos que se levantam com essa obra e todos que falam que nós estamos falando besteira. Perdoa eles, assim como nos perdoam também. Nos perdoa também. É o que te peço, te agradeço em nome de Jesus. Fica comigo e fica com meus irmãos aí que estão ouvindo a pregação na live. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então uma boa noite para o do Senhor.